Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e ultimamente, nos últimos vídeos, nós estamos compartilhando alguns estudos bíblicos que nós estamos fazendo. No primeiro vídeo a gente compartilhou sobre as doenças e enfermidades que o ser humano adquiriu por causa da maldade, do aumento da maldade nos últimos dias antes da volta de Cristo. Por causa do pecado original, onde Adão e Eva desobedeceu a Deus, faz a gente achar que somente o ser humano em si, na sua vida interna, como ele age com o mundo, fossem alcançados. Mas também nossa vida social e os nossos relacionamentos também foram afetados. E nossa vida social e nosso relacionamento também contraíram enfermidades. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas enfermidades que os nossos relacionamentos podem adquirir. A primeira doença que eu gostaria de compartilhar é a desobediência aos pais e a ingratidão. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, fala que devemos obedecer aos nossos pais. Mas, por causa do pecado e por causa dessa enfermidade que veio a nos acometer, nós já não somos mais obedientes aos nossos pais, somos ingratos, não conseguimos reconhecer o papel do nosso pai, somos obstinados. E não só isso, a vida em sociedade tem incentivado que os nossos pais são antiquados e tudo que eles dizem não são exatamente o que nós deveríamos seguir. Nossos interesses pessoais fazem com que nós sejamos arrogantes e ingratos, e enfrentemos nossos pais ao invés de honrá-los. Diferente do que muitos acham, não é dever dos avós, não é dever dos professores, não é dever nem mesmo do Estado educar os filhos, mas é dever dos pais dizer qual é o caminho que cada um deve andar. E por causa do pecado, nós nos tornamos ingratos a tudo aquilo que nossos pais nos ensinaram e nos ajudaram, nos fizeram para transformar nós no que nós somos hoje. A segunda doença que o ser humano adquiriu foi o desamor e a crueldade. Por causa da maldade no mundo, nos últimos dias, não é difícil encontrar um filho que judiou do pai idoso ou uma pessoa que maltratou um animal, alguém que não conseguiu enxergar num pobre a caridade, não conseguiu ser bondoso bastante. Então a crueldade e o desamor têm crescido. Nós olhamos para crianças nas ruas, nós vimos pessoas desabrigadas nas ruas, nós vemos animais jogados e sendo maltratados na rua e não fazemos nada, porque o nosso coração está cada vez mais intoxicado pelo pecado e nos tornamos cada vez mais desumanos, sem amor, cruéis. As pessoas agora, os filhos matam os pais matam os filhos, padrastos estupram suas enteadas ou enteados. A crueldade e o desamor aumentaram e vão aumentar cada dia mais. As pessoas se tornaram mais violentas, fazendo a gente reportar, lembrar o que aconteceu na época do dilúvio, onde Deus não suportou mais olhar a humanidade daquela forma, onde as pessoas simplesmente eram cruéis, desumanas e não se importavam com a palavra de Deus, não olhavam para Deus, e decidiu exterminar a humanidade, né? Exterminar o mundo daquilo que era mal, que é o homem. A terceira doença que eu gostaria de compartilhar com vocês é a dureza de coração e a calúnia. Nos últimos tempos nós temos visto que as pessoas não conseguem mais perdoar umas às outras e cada vez mais nós vemos amigos deixando de ser amigos por causa da calúnia, da difamação, da injúria, uns aos outros se matando, se tornando vingativos, rancorosos. E o mundo tem ensinado isso, que nós não podemos mais ser flexíveis, né? Não há espaço para ser flexível. Nós precisamos nos defender a todo instante, né? Nós precisamos devolver aquilo que as pessoas fazem por nós. Então nós nos tornamos duros de coração. A inveja, o ciúme faz com que a gente deprecie a imagem do outro, a honra do outro, para parecermos melhores e aquela pessoa parecer menor, insignificante. Não temos mais
amor ao próximo. Temos prazer em desonrar alguém, né? Em caluniar alguém. A quarta doença que eu gostaria de compartilhar é a traição e a hipocrisia. O que nós mais vemos hoje, por exemplo, na política, são pessoas que não têm um mínimo de bom senso. Então elas são extremamente gananciosas em busca do poder e traidores, né? Hipócritas. Elas pregam algo na política, mas vivem algo completamente diferente. Os políticos, eles tendem a fazer promessas de trabalho, cargos para as pessoas, ou mesmo fazer melhorias nas cidades, para alcançar o objetivo deles, que é alcançar o cargo político, mas em nenhum momento eles têm sequer essa intenção de cumprir aquilo que elas prometeram, se orgulhando de enganar as pessoas quando chegam lá onde eles pretendiam. A gente também não pode esquecer de que até mesmo nos discípulos, né, um dos discípulos traiu a Cristo, né, para alcançar algumas moedas. Então, o preço da amizade dele foi muito barato. Ele vendeu a Cristo, vendeu a seu amigo, vendeu aquele a quem ele servia por poucas moedas, trocando seus valores por moedas. O quinto maior mal e a maior doença que tem assolado os relacionamentos, né, a nossa vida social, é a aversão ao bem. O que nós mais vemos nos cinemas, né, nos desenhos, nos animes, é que o mal parece bom. Nós nos afeiçoamos àqueles personagens que pregam o mal. Eles matam, eles destroem, eles pregam a maldade, mesmo assim nós gostamos deles, né? Nós tendemos a não gostar do herói e nos afeiçoamos ao símbolo do inimigo. Então nossos valores têm invertido, né? Ao invés de nós aceitarmos e querermos o bem, nós temos nos apegado às coisas más. Então a aversão ao bem, né? Nós temos negado aquilo que é bom e estamos querendo aquilo que é mal. E por último, eu gostaria de compartilhar a doença do abuso de poder. Quantas vezes nós vimos policiais matando as pessoas de graça, né? As pessoas que, por causa da sua classe social, da sua cor, são expostas e incriminadas ou mortas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas fizeram, apenas pelo poder, apenas por aquilo que eu posso fazer. Um exemplo disso também bíblico é a parábola do servo bom e do mal, onde o senhor dos servos deixou aquele servo, acho que num posto maior, para cuidar dos servos enquanto ele estava ausente. E enquanto o senhor estava ausente, aquele servo, ao invés de alimentar, cuidar e prezar por aqueles conservos, ele passou a abusar, bater, maltratar, deixar com fome só porque o senhor não estava presente. E quando o senhor chegou, viu que eles estavam sendo maltratados, sendo mal cuidados por aquele servo que se achou em posição melhor que aqueles outros conservos. A palavra de Deus nos aconselha de que a porta dos céus ela é estreita, né? Ela não é larga, ela é estreita. Nós devemos ser obedientes, devemos ser amorosos, devemos sempre buscar o bem, buscar obedecer a palavra de Deus para alcançar os céus. Então, que nós venhamos sempre observar a palavra de Deus, buscando sempre nos atentar para fazer aquilo que é bom conforme a palavra de Deus, para que nós venhamos alcançar de fato a bondade, o cuidado, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus e os céus. O caminho que o cristão percorre é justamente esse, é a fim de alcançar os céus. Então, se nós não obedecermos a palavra de Deus, nada disso vai valer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo. Beijos e até mais. Tchau!